Se assente no seu lugar, nós toma sua Bíblia comigo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Primeira carta do apóstolo Pedro. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeram, em tudo que fizerem. 1 Pedro 1,15. Pai, eu te dou graças hoje por causa das pessoas que aqui estão. Eu te adoro, eu te bendigo e peço ao Senhor que trata conosco, assim como foi pela manhã. E talvez, Senhor Deus, uma palavra diferenciada, porque também a plateia é diferenciada. As pessoas que nos acompanham pela live nesta noite, que sejam também agraciadas e contempladas com esta palavra, para que o Senhor em todo tempo possa trabalhar o coração delas e ser propício a cada uma delas em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Muitas vezes a palavra santos ou santidade ao Senhor ocorre na Bíblia, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se tem uma coisa que não mudou, foi a santidade. E eu estava lendo sobre santidade, e o significado de ser santo significa ser separado dos restantes. Então Deus, que é perfeitamente santo, também chama e espera que os seus filhos vivam com santidade, não se deixando corromper pelos valores deste mundo. Pastor, se Deus deu a lei para Moisés, por que Deus falou tanto sobre santidade com os filhos de Israel? Deus queria desenvolver uma nação santa, pura aos seus olhos. Todas as ofertas, fossem elas sacrificiais, fossem elas aromáticas, todo sacrifício tinha que ser santo, para que se chegasse ao Senhor, que é um Deus santo. Hoje pela manhã eu falava sobre ser separado, ser santo. Qual a razão, o porquê disso? Pastor, por que eu devo ser santo? A razão maior, principal em ser santo, não é para parecer melhor do que os outros. Algumas pessoas confundem ser santo com ser melhor que os outros. Nós não somos melhor que os outros. Algumas pessoas confundem a palavra santidade com humildade. A humildade, ela é uma característica dos santos, mas não é. A santidade, ela não torna você mais próximo de Deus, porque o reino nos é chegado pelo sacrifício de Cristo. Mas de verdade, se Ele é santo e você é santo, então nós temos a ver um com o outro. Nós só nos tornamos santos por causa da proximidade de Deus. Ser santo e ser separado é uma coisa bem interessante. A gente estava conversando lá em casa mais cedo sobre isso. Pastor, a razão de ser santo, ela faz o que com a gente? Ela nos torna parecido com os santos que nós ouvimos falar sobre eles, os santos da Bíblia. A verdade é que todos nós que aceitamos e recebemos a Jesus Cristo como Salvador, nos tornamos santos, é de imediato. Agora, existem níveis de santidade. Quanto mais profundo, quanto maior o nível de santidade,
ou de separação, mais próximo de Deus, mais pertinho do Pai. A conversa fica mais curta com o Pai. Quanto mais santo, mais próximo. Chega um ponto que de tão santo, Enoque foi arrebatado ao céu. Moisés, de um homem tão santo, de tão puro, Deus não permitiu que o seu corpo fosse velado. O tomou para si. A razão maior da santidade, ou da separação, ou em sermos santos, é que a estrada fica mais próximo, o caminho fica mais próximo. Tem outros textos aqui, eu quero compartilhar com vocês. Toma a sua Bíblia então, de novo na sua mão. Agora João capítulo 17, verso 17. Evangelho de João 17, verso 17. No Gólgota, Jesus fazia a sua oração por aqueles que haveriam de acreditar, por aqueles que haveriam de crer. E agora no capítulo 17, João falando, ditando a sua oração. No verso 17 nós encontramos que quando Jesus intercede por nós, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje pela manhã eu estava dizendo para os irmãos que as pessoas procuram um jeito de ser melhor. Elas buscam na filosofia, elas buscam nas questões práticas do meio ambiente, elas procuram na relação, no relacionamento entre pessoas, seja na cultura, seja em algum outro argumento que as tornam mais elevadas, mais eficazes. Mas Jesus agora está dando um segredo para a gente: a verdade nos santifica. Que o Senhor o faça isso, ó Pai, mas pelo conhecimento da verdade. E que verdade é essa? É a palavra. A palavra, a Bíblia escrita, a Bíblia pregada, ensinada, ela nos torna puros, ela nos torna próximo de Deus, na verdade, na palavra, nesse ensinamento. Quem está entendendo até aqui diz amém. A palavra nos santifica. O conhecer a palavra torna-nos mais buscadores da verdade. E é isso que vai fazer uma diferença em nossas vidas cristãs. Porque tudo o que fizermos, não para ser melhores, mas para estarmos mais próximos de Deus, para estarmos mais unidos com o Senhor, mais juntos dele. Tem um outro texto também que eu havia separado, se sua Bíblia estiver aí, Levíticos 19, 2, vamos lá no Antigo Testamento. Levítico, e o texto diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É natural que a gente busque a santidade, porque nós servimos a um Deus que é santo. Se Ele é santo, eu também tenho que procurar o caminho de santidade, de separação. Pastor, quando é que eu não sou santo? Quando eu milito pelas coisas desta terra. É diferente. Olha, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos. Isso não quebra a santidade, isso não nos faz perder a santidade. Mas perdemos a santidade quando a trocamos por outros valores. E que valores são esses, pastor? Os valores terrenos. Um certo jovem aproximou do Senhor e perguntou: o que eu preciso para ser salvo? Ele disse assim: você tem feito, você tem obedecido a Deus, você tem amado ao Pai sobre todas as coisas, você não tem roubado, nem matado. Tudo isso eu faço desde que eu era menino. Aí Jesus disse para ele assim: mas se você quiser mesmo ser salvo, vende as suas riquezas e dá o dinheiro para os pobres. Aí aquele jovem foi saindo de perto de Jesus e foi embora, porque ele amava as riquezas, ele gostava do status de ser rico,
Se tinha coisa que ele não abria mão de verdade, era da riqueza. Assim como nós também no dia a dia precisamos constantemente olhar por nós mesmos para ver de que você não tem aberto mão de jeito nenhum. Tem pessoas que não abrem mão da preocupação. A pessoa se preocupa dia e noite. Tem pessoas que não abrem mão da ansiedade. E nós aprendemos que a gente deve lançar todas as ansiedades no Senhor, para que Ele cuide de nós. Eu não estou nem falando de pecados nessa noite, porque se for falar de pecados, é uma série de pecados. Eu estou falando de coisas comuns. Deus não destrói o mundo antigo com o dilúvio, porque eles estavam pecando. Jesus denuncia e diz: eles casavam, eles se davam em casamentos, eles comiam e bebiam. O que tem de impuro ou de pecado nisso? Mesmo assim, o Senhor fustigou o mundo antigo com as águas do dilúvio, porque Deus viu em Noé um tipo de santidade, um tipo de justiça. Foi por isso que Deus destruiu o mundo antigo. Mas e no meu dia a dia? Qual que é a regra prática? Vamos continuar o texto, que a gente vai ter algumas respostas. Agora eu tomo emprestado o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No temor de Deus. Nós vamos voltar daqui a pouquinho sobre isso. Nós vamos falar novamente sobre isso. Então é importante, é necessário apartar? Sim, é necessário apartar. É necessário se despedir, se desprender. Eu, na sexta-feira, o Senhor, Ele me disse algo, Ele me falou algo do tipo: é preciso tirar as rodinhas da bicicleta. Nós, os pais, vamos ensinar os nossos filhos a andar de bicicleta, mas a rodinha fica lá. E a rodinha fica ali, e a gente não tem coragem de tirar as rodinhas, com medo do garoto que está aprendendo cair no chão. Nós, os pais, somos os primeiros a manter aquelas rodinhas na bicicleta. Lá em casa, um dia eu tentei tirar as rodinhas da bicicleta e um dos meninos não quis nem subir na bicicleta. Aí eu botei as rodinhas de novo e ficou andando. Aí passam uns dias, eu vou visitar um conhecido da gente, e enquanto eu estava conversando com esse conhecido dentro de casa, aí o menino estava lá fora dando voltinha na bicicleta do filho do vizinho, sem as rodinhas. É preciso a gente fazer isso. É preciso tirar as rodinhas. Mas não, pastor, eu vou continuar me preocupando com isso. Eu vou continuar nessa ocupação, porque isso é a minha razão de viver, é essa ocupação. Não. A minha ocupação de viver é confiar em Deus em todas as coisas e ficar próximo dele em santidade, e viver próximo dele de forma separada. Não sei se você percebeu, mas eu não estou falando de pecados nessa noite. Eu estou falando de coisas que nós, os crentes, nós, os irmãos em Cristo, fazemos. Porque nesse instante, pecado não é uma coisa que a gente deve falar sobre elas, porque nós já deveríamos estar purificados da transgressão do pecado e do mal. A santidade é algo mais fino, mais delgado, mais elevado. Buscar a santidade em todo o tempo e aperfeiçoar este comportamento de santos. Vamos ler mais um texto que eu separei. Agora ainda lá no capítulo 11 de Levítico, verso 44. Do mesmo jeito que Deus trata com a nação de Israel sobre a santidade, os apóstolos e o Espírito Santo trata conosco no Novo Testamento a respeito de santidade. Lá no 44, no verso 44 do capítulo 11 de Levítico diz:
porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagram-se, sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Não se tornem impuros nos relacionamentos, não se tornem impuros com as relações desta terra. Não se contaminem. Agora a gente ouve a palavra se contaminar. Eu não sei. Eu estava vendo uma série com os meus filhos a respeito de uma usina nuclear que explode, um dos reatores. E estavam todas as pessoas morando naquela cidade, mais de 50 mil pessoas. Naturalmente elas se contaminaram. Os ventos trouxeram a radiação e se contaminaram naturalmente. E hoje tem tanta usina nuclear contaminando os filhos de Deus, seja através das mídias, seja através dos canais de veiculação de imagens ou áudios. Há tanta fonte de contaminação hoje. Eu sou um Deus santo, ele está dizendo. Não se contaminem com essas coisas, livrem-se delas. Jesus, de forma ousada, disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se tua... Mas se você desviar o olho daquilo que te faz pecar, já ajuda bastante. Quem entendeu diz amém. Pastor, mas eu não consigo. Nós temos um bom Espírito que nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Adalamassubi, adalabará. Iriandarabachalabalás. Hebreus 12, 14. Esforcem-se. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí eu me esmurro, aí eu dou tapa na minha cara eu mesmo. Porque tem um texto de Mateus que Jesus fala assim: porque naquele dia muitos dirão, mas em teu nome eu expulsei demônios. E ele simplesmente vai dizer: eu não conheço vocês, porque fizeram tudo o que era para fazer, evangelizaram, ganharam almas, construíram templos, fizeram grandes coisas e perderam a oportunidade de salvação. Porque só existe uma linguagem em relação a Deus: santidade. Na visão de Ezequiel, aqueles olhos, aquele carro, aquela figura mitológica de 4 rostos, os querubins que estavam ali ao redor diziam o tempo todo: santo, santo, santo. Na visão de João, na ilha de Patmos do Apocalipse: santo, 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 santo. Isaías, quando teve a visão do Senhor no capítulo 6, quando ele tem a visão do Senhor, ele cai, ele diz: agora eu vou morrer. Por que Isaías ficou tão mal? Porque ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A visão da glória, a visão da santidade, ela nos leva a isso. No mesmo instante visitar todos os nossos pecados, todas as nossas faltas. Mas aí o Espírito Santo vem e nos santifica. Aí naquele mesmo instante um anjo veio e santificou os lábios do profeta. E na mesma hora o Espírito Santo vem e santifica seus olhos, e santifica seus ouvidos, e traz paz ao seu coração, e sepulta o homem velho, e ressuscita o homem novo, o tempo todo. Sejam santos. Eu não vou demorar muito. Aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, na primeira carta aos Tessalonicenses, no verso de número 7.
porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A versão corrigida diz: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Então, ser santo não é uma opção. Buscar a santidade não é um desejo, é uma necessidade, é uma razão. Senhor, o que eu preciso fazer para me purificar e ser santo? A primeira delas é confiar que Deus pode fazer essas coisas da vida da gente. Ele faz isso. Ele faz de maneira especial. Esdras conta uma história para a gente. O povo de Israel não estava prosperando, Deus não estava manifestando no meio deles, porque perderam a santidade. E perderam a santidade porque casaram-se, tiveram casamentos estranhos. Nadab e Abiú morreram porque levantaram os seus incensários e apresentaram um fogo estranho. Esdras disse que eles deveriam se separar daqueles casamentos ilícitos, que eles deveriam mandar suas esposas embora. Os filhos contraídos daqueles casamentos estranhos deveriam ir junto com as esposas, e eles chorando agora, entre perder a presença de Deus e acabar com casamentos ilícitos, com alianças estranhas, eles mandaram as suas alianças embora, porque a maior aliança que alguém tem que fazer nessa vida é com Jesus. Ele propôs uma aliança, ele diz assim: essa nova aliança é uma aliança no meu sangue, diz o Senhor. Quando Nadab e Abiú apresentaram o fogo estranho, eles simplesmente morreram, caíram mortos. O que é que eu estou apresentando de sacrifício estranho, de fogo estranho? Qual é o fogo que está me queimando de verdade? É o fogo nos meus ossos da presença? É o fogo no meu coração pela presença? Ou é um fogo estranho que sobe pelo corpo afora? Qual é o fogo que eu estou buscando? É o fogo da sarça que queima e não consome? Ou é um fogo que me consome nos deleites mundanos? Quero encerrar. E o Senhor diz de uma maneira especial: sejam santos, porque eu sou santo. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quando eu sou santo, ou quando eu busco a santidade, é que o Senhor de verdade começa a manifestar em mim os seus desejos principais. Vamos lá? Vamos fazer isso? A gente consegue? Santifica o seu namoro, santifica o seu casamento, santifica o seu trabalho, santifica o seu relacionamento com o esposo, santifica o relacionamento com a esposa, santifica o relacionamento com seus filhos. Santifica. Você vai ver que não é tão difícil. Você vai entender que Deus vai te ajudar nesse propósito, e que o Espírito Santo vai te consolar, e que o Espírito Santo vai te animar, porque agora é diferente. Feche seus olhos só por um instante.